E aí, galera, vou vir agora com um exercício muito importante de variáveis complexas, um exercício legal, que é a demonstração da função seno de z em série de Maclaurin. Um exercício clássico de séries em variáveis complexas, também em séries reais, é o desenvolvimento dessa função em série de Maclaurin. Mas antes da gente começar esse desenvolvimento, o que é a série de Maclaurin? A série de Maclaurin é a série de Taylor, só que o centro do disco que vai regir essa série é o ponto z0 igual a zero. Então, isso que é a série de Maclaurin. Então, para a gente fazer esse desenvolvimento dessa função em série de Maclaurin, a gente precisa de um teorema muito importante que se vê em séries complexas. E que teorema é esse? Esse teorema diz o seguinte: é um teorema bastante conhecido, tanto no caso real como no caso complexo. Esse teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função que tem um domínio A, que é um subconjunto dos complexos, e vai ter um contradomínio também nos complexos, ou seja, é uma função complexa de aplicação dos complexos até os complexos. Se essa função ela é analítica, se essa função é analítica, em cada disco aberto nessa função, ou seja, se eu for ter um disco de raio ρ centrado no Z0, esse disco é pertencente ao domínio A. Se eu tenho uma função de aplicação de complexo ao complexo analítica e eu tenho um disco no domínio dessa função, eu posso escrever essa função da seguinte maneira: eu posso escrever essa função f de z com a seguinte característica: somatório de n igual a zero até infinito de an vezes z menos z0 elevado a n, tal que esse z pertença a esse disco centrado no z0. Então, o que é que esse teorema diz? Esse teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função com um domínio A, esse domínio está contido no conjunto dos complexos, e essa aplicação é de complexo em complexo, é uma função complexa. Se essa função é analítica e eu vou ter lá no conjunto domínio dessa função um disco centrado no ponto Z0, eu posso escrever essa função como essa série aqui. Isso é chamado de série de Taylor. Isso é um teorema muito importante. E ainda tem algo a mais. E esse AN, esse coeficiente AN, ele pode ser escrito como a derivada de ordem n centrado no Z0 sobre n fatorial. Então, com esse teorema dá para a gente escrever o nosso desenvolvimento, porque o exercício pede o desenvolvimento da função seno de z em série de Maclaurin. Ou então, o que vai ser a série de Maclaurin? Vai ser essa mesma série aqui, só que no lugar desse D0, eu vou ter zero, entendeu? Então, bora lá, começar o nosso exercício. Ele quer o desenvolvimento da função seno de z. Então, bora lá. A nossa função é a função seno de z. Só, como é que a gente escreve essa função? Como é que se escreve a função seno nos números complexos? Essa função seno de z, ela é escrita da seguinte maneira: exponencial elevado a iz menos exponencial elevado a menos iz sobre 2i. E outra coisa importante, como ele fala que o desenvolvimento é em série de Maclaurin, o nosso z0 é igual a zero, não é isso? Beleza, então bora continuar.
a nossa função é a seno de z, e nos números complexos, essa função seno de z tem essa cara aí, exponencial de i vezes z, menos exponencial de menos i, z, sobre 2i. Então, de cara, para a gente começar a fazer o desenvolvimento dessa função seno de z, a gente tem que encontrar primeiro o desenvolvimento da função exponencial. Por quê? Se a gente achar o desenvolvimento dessa função exponencial, a gente pode achar o desse e subtrair os desenvolvimentos. Então, bora lá. Primeiro passo, vamos achar o desenvolvimento da função exponencial de z, ou seja, exponencial de z. Vou chamar essa função exponencial de z de um g de x. E como a gente viu, a gente pode escrever essa função como uma série de Taylor, que é igual a n igual a 0, que é o somatório que vai de n igual a 0 até infinito, de an vezes z menos z0 elevado a n, não é isso? Então, bora lá. A gente sabe que o z0 é 0, não é isso? Z0 é 0. Então, a gente tem que achar esse AN. Só que, de acordo com o nosso teorema, quem é o nosso AN? O nosso AN é igual a derivada de ordem n no z0, só que o z0 é 0, sobre o n fatorial, não é isso? Mas quem é a nossa função? A função que eu quero encontrar é a nossa exponencial, não é isso? E qual é a derivada de ordem n de uma função exponencial? Se eu tenho uma função exponencial, se eu derivar ela, qual vai ser a derivada? Ela mesma. Se eu derivar de novo, ela mesma. Então, a derivada de ordem n da função exponencial é ela mesma, não é isso? A derivada, deixa eu escrever aqui, se eu tenho uma função exponencial, a derivada dela é ela mesma, entendeu? Só, então, a derivada de ordem n dessa função exponencial é ela mesma, vai ser o e elevado a z. Só que o nosso z aqui no caso é o 0, não é isso? Logo vai ser o e elevado a 0 sobre o n fatorial. E elevado a 0 é igual a 1 sobre n fatorial. Concluímos então que o nosso AN é igual a 1 sobre n fatorial. Substituindo nessa expressão, o nosso e de z é igual ao somatório de n igual a 0 até infinito, do AN, o AN é 1 sobre n fatorial, vezes z menos z0 elevado a n, só que o nosso z0 é 0, logo fica z elevado a n. Isso daqui eu vou escrever assim, somatório de n igual a 0 até infinito, de zn sobre n fatorial. Então, esse é o nosso desenvolvimento da função exponencial em série de Taylor. Como o nosso z0 é igual a 0, é chamada série de Maclaurin. Então, beleza. A gente já achou o desenvolvimento da função exponencial. Então, bora achar agora o desenvolvimento da função seno. Lembrando, a função seno de z é igual a exponencial de iz menos exponencial de menos iz sobre 2i. Logo, para a gente fazer o desenvolvimento da seno de z, a gente tem que achar o desenvolvimento dessas duas aqui, dessas duas exponenciais. Mas a gente já tem o desenvolvimento da exponencial aqui. Então, o que a gente tem que fazer? A gente só tem que substituir esse valor iz aqui e encontrar o dessa, e substituir esse valor aqui e encontrar esse desenvolvimento. Então, bora lá. Bora achar primeiro o desenvolvimento de e e z. Vai ser igual a quê? Somatório de n igual a 0 até infinito. Ou seja, o nosso iz foi botado no lugar desse z. É como se aqui fosse um u. Se aqui é u, aqui também é u. Então fica, quando eu substituir o u por um z, no lugar de onde tem u aqui, vai ser um z. Então fica 1 vezes z elevado a n sobre n fatorial. Isso daqui pode ser escrito como
somatório de n igual a zero elevado a infinito. Esse n pode vir na distributiva aqui, não é isso? Fica como i elevado a n vezes e elevado a n sobre n fatorial. Beleza, já achamos o desenvolvimento dessa primeira função aqui. Então, bora achar o desse segundo desenvolvimento, que é o de e elevado a menos z. Isso é igual ao somatório do n igual a zero até infinito, do menos i z elevado a n, não é isso? Sobre n fatorial. Isso daqui é igual ao somatório do n igual a zero até o infinito. Se você olhar isso daqui, eu posso escrever como menos 1, né? Vezes i vezes z. E como eu tenho o n aqui, o n faz a distributiva. Logo fica menos 1 elevado a n vezes i elevado a n vezes z elevado a n, dividido por n fatorial, não é isso? Logo, eu já tenho o desenvolvimento do e elevado a iz e do e elevado a menos iz. Então, como é que vai ficar o desenvolvimento da função seno de z? Eu posso botar, nesse caso aqui, eu posso escrever da seguinte maneira. Eu posso botar o 1 sobre 2 em evidência e escrever i de exponencial de z menos exponencial de menos iz. Então, fica da seguinte maneira. Fica 1 sobre 2i, não é isso? Vezes o exponencial de z, que a gente encontrou aqui, que vai ficar como somatório do n igual a zero até infinito do in vezes z elevado a n sobre n fatorial menos o desenvolvimento do exponencial elevado a menos z, que fica somatório de n igual a zero até infinito de menos 1, que é essa desenvolvimento aqui, elevado a n vezes i elevado a n vezes z elevado a n sobre n fatorial. Logo, eu posso escrever da seguinte maneira. Pela propriedade de somatório, eu posso fazer a subtração dos coeficientes aqui. Então, qual é o coeficiente desse desenvolvimento? É o in, e o desenvolvimento desse coeficiente é 1 menos 1 elevado a n vezes i elevado a n. Então, eu posso escrever da seguinte maneira. Seno de z é igual a 1 sobre 2i vezes somatório de n igual a zero até infinito de... Eu vou botar esse in em evidência, não é isso? Vou botar o in em evidência. Logo, fica como? Quando eu botar o in em evidência, fica in. O z tá aqui, também tá aqui, bota o z em evidência. Logo, sobra o quê? 1 dessa parcela, menos, que é esse sinal aqui, menos 1 elevado a n. Não é isso? Tudo isso dividido por n fatorial. Beleza, a gente poderia parar por aqui. Só que observando o seguinte, olhando esse número aqui, esse valor aqui, escrevendo esse valor aqui, 1 menos 1 elevado a n. Quando o n for par, toda vez que o n for par, o que acontece? O n for igual a 2, por exemplo. Fica menos 1 elevado a 2, fica 1. E 1 menos 1 é 0. Ou seja, toda vez que o n for par, esse valor aqui vai ser 1 e sempre vai dar 0. E isso vai zerar nosso desenvolvimento. Então, a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou trocar esse valor de n por 2n mais 1. Por que eu vou fazer isso? Para qualquer n que eu escolher, ele sempre ser ímpar. Se eu escolher n igual a 2, fica 2 vezes 2 mais 1, 5.
Se eu escolher o n igual a 3, fica 3 vezes 2, 6, mais um 7. Logo, o n sempre vai ser um valor ímpar e nunca vai zerar. Então, bora fazer a substituição. Fica como? Fica seno de z igual a 1 sobre 2i, somatório de n igual a 0 até infinito, de i elevado a 2n mais 1, vezes z elevado a 2n mais 1, vezes o 1 vezes o 1 menos 1 elevado a 2n mais 1. Tudo isso dividido por n fatorial. Então, bora analisar algumas coisas aqui. Bora analisar essa parcela aqui, ó. Vou escrever essa parcela aqui do lado. 1 menos 1 elevado a 2n mais 1. Eu posso escrever essa parcela do seguinte jeito. Posso escrever 1 menos 1 elevado a 2 elevado a n mais 1. Não é isso? A gente sabe que esse valor aqui, menos 1 elevado a 2 é 1, não é isso? Logo fica 1 menos 1 elevado a n mais 1, não é isso? E eu posso reescrever isso daqui da seguinte maneira. 1 menos 1 elevado a n vezes 1 vezes menos 1. Tem um erro aqui. Tem um erro em algum lugar. Eu posso escrever da seguinte maneira. Isso daqui está incorreto. Eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira. Eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira. Como, vou repetir aqui, 1, não é isso? Vai ficar o menos 1 elevado ao quadrado, não é isso? Que vai dar, fica menos 1 elevado ao quadrado, elevado ao n, não é isso? Vezes o menos 1. Vezes o menos 1. Agora sim. Porque se você prestar atenção, isso daqui pode ser escrito da seguinte maneira. Menos 1 elevado a 2n vezes menos 1. Porque eu posso conservar a base e somos expoente. Entendeu? Logo, posso escrever dessa maneira. Logo, isso daqui vai ficar menos 1 elevado ao quadrado, que vai dar 1, não é isso? Aí fica 1 menos 1 elevado a n vezes menos 1, que vai ficar como menos 1 vezes com esse 1 aqui, com esse menos, fica 1 mais 1 elevado a n. E para qualquer n, qualquer valor de n que eu jogar aqui, isso daqui sempre vai dar 1. Logo, toda essa expressão aqui, 1 menos 1 elevado a 2n mais 1, vai ser igual ao quê? Fica 1 mais 1 para qualquer n, igual a 2. E outra coisa que eu quero fazer a observação é desse coeficiente aqui. Vou escrever esse coeficiente aqui, 1 elevado a 2n mais 1. Como é que fica? Eu posso escrever da seguinte maneira de como eu escrevi o outro, esse de cima. Fica 1 elevado a 2, não é isso? Elevado a n vezes 1. 1 elevado ao quadrado é menos 1. I elevado ao quadrado é menos 1. Logo fica menos 1 elevado a n vezes i. Entendeu? Então eu escrevi essa expressão como menos 1 elevado a n vezes i. Então, como é que eu escrevo essa função seno de z? Bora lá, seno de z vai ser igual a 1 sobre 2i vezes, fica como agora? Somatório. Deixa eu escrever esse símbolo maior. Somatório
de n igual a zero até infinito, eu vou escrever essa expressão, que é o i elevado a 2n mais 1, que a gente viu que fica menos 1 elevado a n vezes i, não é isso? Vezes o z elevado a 2n mais 1, vezes, aqui tá errado, elevado a 2n mais 1, vezes essa parcela aqui, essa parcela que está em amarelo aqui, que a gente viu, de acordo com o nosso cálculo aqui, que deu igual a 2. Então, vezes 2, não é isso? Tudo isso dividido pelo n fatorial. A gente pode escrever da seguinte maneira, não é isso? Seno de z é igual. Pela propriedade, como isso aqui é uma constante, eu posso passar para dentro do somatório. Então, fica somatório do n igual a zero até infinito, do o i vezes o 2 vai dar 2i, não é isso? Vezes menos 1 elevado a n, vezes z elevado a 2n mais 1. Tudo isso dividido por n fatorial. Como o 2i passou para dentro, 1 sobre 2i, fica o 2i no denominador, não é isso? Corto esse 2i com esse 2i, logo o nosso resultado final do nosso desenvolvimento da função seno de z vai ser igual somatório n igual a zero até infinito de menos 1 elevado a n vezes z elevado a 2n mais 1 sobre n fatorial. Esse que é o desenvolvimento da função seno de z da série de Maclaurin. Desculpe por algum erro aí, galera. Se eu troquei falando o i pelo 1, vocês considerem aí, mas o correto mesmo é o que está escrito aqui. Então, valeu. Aí,